Olá, colegas. Eu sou Ângelo Freire, coordenador científico e professor do IMAGNE, nosso Centro Avançado de Endodontia com Microscopia. Estou retornando aqui para mais um episódio. Eu sempre faço comentários, são as opiniões, são pontos de vista a respeito de alguns pormenores da nossa especialidade. São pequenos episódios e hoje eu quero falar sobre o microscópio operatório, a microscopia na endodontia. Nós precisamos, primeiramente, entender que o mundo mudou, a engenharia mudou o seu comportamento, a forma de fazer as construções por conta da tecnologia incorporada. A medicina mudou completamente, as suas ações, as suas manobras, as suas técnicas, salvando mais vidas por conta de tecnologias. O diagnóstico por imagem, por exemplo, a visão que eles têm do órgão em funcionamento durante o diagnóstico. Nós temos uma série de exemplos. A arquitetura, por exemplo, mudou completamente o seu perfil por conta de quê? Da tecnologia que alavancou também o conhecimento, transformando os modelos clássicos em modelos mais contemporâneos. E na endodontia não foi diferente. Nós tivemos um grande avanço na endodontia por conta de melhores preparos, melhores cuidados com os dentes. E novos conceitos vieram, porque endodontia não é apenas preparo de canal e obturação. É um procedimento que exige muito conhecimento, trabalhando do início ao final com perfeita harmonia dentro de uma técnica. Nós temos que entender que o passo a passo é fundamental e esse passo a passo precisa dos recursos tecnológicos. Nós temos aí os localizadores eletrônicos foraminais, que é dos mais importantes, nosso limite de trabalho. Nós temos os insertos ultrassônicos, onde nós trabalhamos em áreas diminutas. Mas por quê? Por causa da magnificação. A endodontia clássica, ela tem uma visão interessante, sempre funcionou, sempre teve um alto índice de sucesso. Na verdade, dentro da odontologia, eu arrisco dizer que a endodontia é a especialidade que tem o maior índice de sucesso. As pessoas fazem restaurações, as restaurações se deslocam, a restauração fratura, infiltra. Existem todas as especialidades têm os seus índices de sucesso e sucesso. Só que a endodontia, por se tratar de uma especialidade, a especialidade mais importante da odontologia restauradora, porque todo dente tratado ele deve ser restaurado e ser devolvido ao sistema estomatognático para desenvolver as suas funções de estética e mastigação. Então, é uma responsabilidade muito grande. A endodontia precisou evoluir, porque depois do dente restaurado, não deveria ter necessidade de se fazer retratamentos de canais, que é o que nós fazemos hoje, tratamentos feitos há muitos anos atrás. Então, essas coisas passam para todos nós, uma responsabilidade muito grande, e é por isso que nós temos que utilizar todos os nossos recursos, todo o nosso conhecimento em prol do tratamento endodôntico. Então ele tem uma vantagem muito grande, porque nós precisamos entender que na endodontia clássica, como estava falando anteriormente, nós não tínhamos uma visão, o conceito era que a endodontia precisava de muita experiência do profissional, os olhos ficavam na ponta dos dedos, Então era muita sensibilidade tátil. Tudo isso nós precisamos ainda, evidentemente, só que nós incorporamos outros modelos de trabalho. A microscopia nos dá algumas condições, que eu vou comentar com vocês aqui, que só fazem acrescentar. Nós temos aí a magnificação, a iluminação, a visão, a segurança, documentação, comunicação, e nós incorporamos também aí a precisão, que é dos mais importantes, como também a previsibilidade e o diferencial, com um tratamento mais preciso. Então, é um somatório de valores que só nos faz enriquecer o nosso procedimento. A magnificação vai fazer com que nós tenhamos, dentro daquela área restrita ao olho humano, nós temos uma visão magnificada. Quando o relojoeiro pega uma lupa, o ourives pega uma lupa, ele enxerga as peças
em maior dimensão e fica mais fácil trabalhar. Isso é coisa de a magnificação é uma coisa secular. E nós trabalhamos num ambiente escuro, contaminado, sem visão, uma anatomia complexa, muito complexa, uma anatomia nunca é igual à outra. Então nós precisamos ter esses recursos. Então tem uma importância significativa muito grande. A microscopia operatória, além de ter a magnificação, né, facilitando assim a visão de estruturas antes estranhas ao ser humano, porque o olho nu ele tem um limite de visualização, ele não enxerga no escuro. Exige uma magnificação para que nós possamos enxergar. Como é que eu vou tratar um istmo, uma reentrância, se eu não sei onde é que está, eu não sei se ele existe? O olho humano não enxerga, é um campo obscuro, né? Então aí nós temos o quê? Além da magnificação, a iluminação. É uma iluminação vertical, uma iluminação em profundidade, iluminação coaxial. Ela sai como se fosse de dentro, é paralelo à visão da ocular. Então nós temos aí alta intensidade, nós temos que entender que sem a magnificação e uma boa iluminação, você não vai conseguir enxergar estruturas mais íntimas. A lupa, por exemplo, é um excelente equipamento, mas é muito limitado. Mas a microscopia também pode ser limitada se você não tiver um bom treinamento. Você vai ter uma ferramenta espetacular, mas vai subutilizar. Eu arrisco dizer aqui para vocês que dentro de toda uma concepção da microscopia que exige um treinamento muito profícuo, eu arrisco dizer que 80% ainda subutiliza o microscópio operatório, porque exige um treinamento bastante preciso, profícuo, contínuo, tem que insistir muito. É uma das desvantagens. A curva de aprendizado, principalmente quando você não tem um orientador, quem é que não precisa de orientador? Você é um mestre, mas precisa de um orientador. Você é um doutor, mas precisa de um orientador. Vou fazer o pós-doc, eu preciso de um orientador. Ninguém faz nada sem orientação, porque você pode aprender uma coisa e aprender errado. Alguém tem que direcionar você. Então nós precisamos entender que o aprendizado é contínuo. Eu estou aprendendo a cada dia. Eu costumo dizer que eu sou um eterno aprendiz. Nós precisamos ter esse espírito de estar sempre aprendendo uns com os outros, né? Então nós temos aí, em função da magnificação, da iluminação, a precisão. Com um detalhe, a microscopia traz com ela novos conceitos. Por exemplo, o conceito de limpeza de istmo, limpeza de reentrâncias não existia. Quem incorporou foi após a introdução do microscópio operatório, que começou a detectar, olha, nessa câmara pulpar aqui existe uma comunicação de um canal com o outro. Isso é o istmo. Então vamos limpar o istmo. Mas como é que você vai limpar o istmo? Você está enxergando se você não tem instrumentos adequados. Os instrumentos clínicos normais, eles não fazem a função, não suprem a necessidade que a microscopia exige. Então é necessário nós investirmos também nos microinstrumentos. Então são instrumentos com as pontas mais fininhas, entra aí os microinsertos ultrassônicos. Eu uso a magnificação, uso a iluminação, eu enxergo, mas preciso de insertos ultrassônicos. O ultrassom não sobrevive sem a microscopia e a microscopia não sobrevive sem o ultrassom. É um casamento perfeito, né? É uma parceria, é uma associação perfeita. E isso nos dá o quê? Mais segurança. Você tem a magnificação, você tem uma intensa iluminação, você tem a precisão, você tem a segurança por estar fazendo a coisa correta, né? que é fundamental, e você sabe que ali você tem menos chances de tecnicamente passar por cima de alguma coisa. Então nós temos que entender que o passo a passo é necessário ser cumprido. E além disso nós temos o quê? Nós temos a documentação. Essa documentação é tão importante quanto os outros conceitos, porque é bom você sempre conversar com os pacientes, mostrar
você faz uma imagem, mostra ao paciente como o dente está, além da radiografia, que você sempre conversa com o seu paciente, é importante você ter essa comunicação com o paciente, essa relação de transporte, né? Do diagnóstico, do pensamento do diagnóstico, transportar para ele o que você está vendo. Olha, existe um problema aqui nessas condições que precisamos tratar. Por quê? Porque essa área ela está contaminada e precisamos aqui intervir. Então você mostra isso com uma alta magnificação. Isso dá uma segurança maior. Isso não é marketing. O paciente precisa ter uma confiança maior no profissional. Então, quando você mostra o que está fazendo, mostra o que fez, o que vai fazer, o paciente ele vai entender. Porque o paciente odontológico, ele não costuma entender muito a odontologia, ele entende mais de medicina do que de odontologia. De odontologia entende você. Você tem que passar para ele essas imagens, então isso dá uma confiabilidade. Essa comunicação que você tem com o seu indicador. Você faz um tratamento de alta complexidade, mas às vezes o profissional que indicou não valorizou ou não valoriza o seu procedimento, porque ele não tem conhecimento do que existia ali. Então você está resolvendo casos bastante complexos e é importante as pessoas entenderem o seu poder de tratamento e a microscopia nos favorece em relação a isso. Então quando a pessoa indica, eu vou indicar um paciente para fulano, doutor fulano, porque ele tem microscópio. Não é porque ele tem microscópio, não é o microscópio que vai resolver o problema. É porque ele sabe que quem tem microscópio, ele vai fazer de tudo, vai enxergar áreas que o tratamento clássico não consegue enxergar. Então tem um diferencial. Então você tem aí a magnificação, a iluminação, a precisão, a segurança, a comunicação, a documentação e a previsibilidade. Só que essa previsibilidade tem uma coisa interessante, tá? Isso requer aí, que é a base do esteio, que isso é o treinamento. Que a base de todo o processo de microscopia é o contínuo treinamento. É o passo a passo, é a movimentação, é a ergonomia. Você tem que estar, não é só a questão do posicionamento. A microscopia traz com você um ambiente mais ergonômico, onde você tem tudo em mãos, você trabalha 4 mãos e tem condições de fazer um tratamento mais profícuo, lhe dando mais satisfação. Você passa a ter prazer em fazer os tratamentos, documentando e depois ver as imagens, ter o orgulho de passar para o paciente, olha, esse trabalho foi feito dessa forma. Não é? Então, é um diferencial. Então, a microscopia cria, não é marketing, é diferencial de você como profissional. Evidentemente que existem diversos profissionais competentíssimos sem o microscópio, mas com o microscópio ele faria coisas melhores. Então, eu não sei se foi o John West ou Friedman que dizia que o microscópio operatório não faz de um profissional medíocre um bom profissional, mas ele faz de um profissional experiente um profissional melhor. E o Friedman afirmava também, quem nunca trabalhou com magnificação não sente falta, porque não conhece. A partir do momento que você começa a trabalhar com a magnificação, você vai querer sempre ter ela como apoio. Eu espero que vocês tenham apreciado esse episódio. A microscopia realmente deu uma alavancada muito grande na microscopia. É difícil você falar as vantagens de todo o processo da microscopia em 10, 15 minutos. Eu fiz apenas um preâmbulo. Isso aqui é apenas um ponto de vista para que vocês possam amadurecer. Quem não tem microscópio, pense em adquirir. É uma questão de tempo para você ser obrigado a adquirir. E quem já tem um microscópio e subutiliza, isso é, não consegue trabalhar em tempo integral com a magnificação, está na hora de você fazer um treinamento. É importante estar sempre usufruindo da melhor forma possível os elementos, as tecnologias que você tem. Eu vou ficando por aqui, a semana que vem estarei de volta mais uma vez e até lá. Tchau.